Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, por mais uma palavra que Ele tem para nossas vidas, para nos fortalecer, nos ajudar a vencer, a prevalecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de aos Efésios, capítulo 2. Esse tema é o tema mais importante de toda a Bíblia. Tudo que você imaginar de mais importante é este tema. Diz assim aqui na Bíblia o título: A salvação é pela graça. Pois é, nós precisamos refletir mais a cada momento sobre esse tema, sobre esta vida dentro de nós. Claro que o mundo está em polvorosa, são muitos problemas, muitas lutas, muitas aflições, guerras, pelejas, tudo, adversidades, tanta coisa acontecendo, meu Deus. Que se não tomarmos cuidado, nós negligenciamos tão grande salvação que está dentro de nós. E é de extrema gravidade isto acontecer, porque tudo passa, tudo. Esse momento difícil vai passar. Pode parar para analisar, tudo passa. Já estamos no final de 2022. Outro dia foi o começo. Pois é, mas a palavra de Deus nunca passa. E é ela, somente ela, que nos fortalece, nos dá vida, nos dá força aqui, para que a gente consiga continuar, consiga andar até o dia de Cristo Jesus. Então, essa mensagem, o Espírito Santo tocou muito em mim, porque é necessário que nós sempre estejamos fortalecendo dentro de nós, operando dentro de nós tão grande salvação. Que o nosso amigo eterno Espírito Santo tem uma participação sobrenatural, gloriosa. Nós vamos entender muitas coisas através dessa mensagem. Tenho certeza, como Deus vive, que Ele, o Todo-Poderoso, vai te fortalecer, vai te ajudar, vai te sustentar, vai te alegrar, vai te dar esperança. Oh, glórias a Jesus, como precisamos. Pois é. Fala aqui da salvação eterna. O primeiro versículo diz assim: E vos vivificou, ou seja, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Pois é. Paulo aqui, ele começa esse capítulo dizendo que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos, nossas ofensas e pecados. No capítulo 1, Paulo explana que Deus, desde a fundação do mundo, Ele planejou a sua igreja, que Ele nos elegeu desde a eternidade,
que ele nos reconciliou a ele mesmo através de Cristo Jesus. Paulo explica que Jesus nos redimiu. Somos livres da condenação eterna por causa de Jesus Cristo. E somos selados pelo Espírito da glória de Deus. Temos a garantia da salvação dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então Paulo, ele falou isso, para os Efésios, no capítulo 1. E no capítulo 2, Paulo, ele mostra o estado em que estávamos antes de termos o Senhor Todo-Poderoso. Porque, óbvio, se você fizer uma enquete, a maioria das pessoas vai dizer que verdadeiramente é filho de Deus, é filha de Deus. Mas existem condições para isto. Jamais podemos colocar todo mundo, no mesmo grupo. Todos os seres humanos. Óbvio que Deus fez todos à sua imagem e semelhança. Mas existe algo que chama o querer do homem, o livre-arbítrio que o homem tem para escolher o que ele quiser. E o que ele quiser, ele vai seguir, ele tem direito disto. Deus deu a ele esse direito. Por isso que nós que servimos a Deus temos que entender. Tem pessoas que não querem saber de Deus. Já foram evangelizadas, muitas já congregaram, até já fizeram até a obra de Deus, mas não querem mais. Elas partiram para o outro lado. Então nós que servimos a Deus, nós precisamos deixar de querer forçar as pessoas a serem o que queremos, o que desejamos e o que é melhor para elas. Porque elas escolhem o que desejam, o que querem. Pois é, então a Bíblia diz aqui que Cristo, essa obra tremenda que ele fez na minha vida e na sua, olha, quando eu estava estudando essa palavra, me veio uma frase: perca tudo nessa vida por Jesus. Perca tudo. Faça como Paulo, considere tudo como esterco para você ganhar a Cristo Jesus, porque é o melhor que existe. O resto é tudo ilusão. Você vê uma pessoa com fama, com posição, com glamour, com tanta coisa, com sucesso. Você vê aquela pessoa cheia de holofotes sobre ela. Você vê tudo isso. E muitas vezes a pessoa olha e fica admirada, fica achando aquilo ali lindíssimo. Muitas pessoas até desejariam estar daquela mesma maneira. Mas entenda isso. Tudo isso aí é ilusão. Sabe o que é a verdade? É Jesus. A salvação eterna. Isto sim. Isto aí é algo concreto. O resto é tudo abstrato. Nós não vamos... Porque as pessoas pensam que elas vão viver isso eternamente. Mas é puríssima ilusão. É um engano do diabo para fazer a pessoa pensar que a vida aqui é isso aí. São essas alegrias efêmeras e muitas vezes falsas. Felicidade que é só superficial. Lá no profundo, dentro do homem, falta Deus. Só quem preenche as lacunas do ser humano somente é Deus. Não existe outro caminho. A pessoa pode buscar o que for e pode também conquistar. Nunca ela será preenchida no seu interior.
Sempre ela vai querer mais, 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 porque sempre ela vai imaginar que vai, né, que vai preencher aquele vazio com coisas, com realizações terrenas. É lei do engano. Quem faz isso é o nosso Senhor e Salvador Jesus. É Ele. Por isso que a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz aqui, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, em primeiro lugar, a salvação é obra de Deus e não de homem. E aqui diz, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. E tínhamos alegria, prazer em fazer o que queríamos fazer. Aquela liberdade que não nos leva a lugar algum. Não nos leva, é puro engano. E nós estávamos nesse estado aqui. Não podíamos, jamais podíamos chegar a Deus pelas nossas próprias forças. Jamais. O homem natural, ele é carnal. Ele se inclina para as coisas da carne, não para Deus. Mas existe um amigo excelente que chama Espírito do Senhor. Ele é amigo. Se lembra o versículo que diz que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É Ele. Sabe por que você hoje serve a Deus? Porque eu sirvo a Deus. Porque o Espírito Santo, Ele que nos convenceu que éramos pecadores, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que estávamos ofendendo a Deus. É Ele, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que em vários e vários momentos fez tudo para que nos chegássemos a Deus, para que conhecêssemos o seu Filho amado, Jesus Cristo. Óbvio, quem nos apresentou a Jesus foi o Espírito Santo. Foi Ele. Quando estávamos nesse estado aqui sujos, mas você pode dizer, mas eu nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, nunca usei drogas, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Pois é, mas isso aqui é para o homem em geral. Ninguém jamais tem algum mérito na sua própria salvação. Deus não nos salvou porque nós éramos bonzinhos, porque, olha, meu servo, minha serva nunca fez isso de errado, então merece ser salvo. Não, por favor, nunca pense isto. Somos salvos estritamente pela misericórdia de Deus, pela graça dele. Nós não temos parte com isso, não, é Ele. Ele que olhou do céu e disse, olha, eu quero salvar, eu quero libertar. E fez uma obra tremenda dentro de nós para que nós alcançássemos tão grande salvação. A Bíblia Sagrada diz, em que noutro tempo, olha aí, andastes, verdade, segundo o curso deste mundo. Quando eu estava meditando nisto, eu me lembro que me veio assim, muitas vezes, né, quem não conhece Jesus Cristo, quem não tem um vínculo eterno com Ele, muitas vezes as pessoas acham que tudo é normal, tudo é relativo, é o relativismo que entra nas pessoas. E as pessoas se manifestam através dele. Então as pessoas... Não, eu acho que isso não tem problema nenhum a pessoa fazer. A vida não é dela, tal, tal. Então... E também as pessoas, quando antes de servirem a Deus,
quantos xingamentos, meu Deus, quantos palavrões são ditos. Que nossa boca é feita para glorificar Deus, para exaltar a majestade santa. Mas quando estávamos no mundo, a Bíblia diz, andávamos segundo o curso deste mundo, tudo isso é normal. Hoje, alguém que serve a Deus genuinamente, quando está próximo de alguém que xinga muito, que tem assim, que fala muitas palavras torpes, sinceramente, que causa assim um mal-estar até. Mas antes, não, é normal para quem está no mundo xingar, meu Deus, é uma coisa natural. Todas as pessoas que estão no mundo, a maioria delas xinga. Mas você já viu o que Deus fez na nossa vida? Andávamos segundo o curso deste mundo, até nas nossas palavras, meu Deus. E Ele fez o que Ele fez com Isaías, purificou os nossos lábios. Louvado seja Deus. Quando você vir alguém dizer que é crente, ou cristão, ou discípulo de Cristo, xingando, não acredite que essa pessoa serve a Deus. Ela precisa passar pela purificação. Ela precisa desejar ser salva. Ser liberta pelo poder de Deus. Porque ela não pode jamais, com a mesma boca, glorificar a Deus e com a mesma boca proferir xingamentos. Jamais, não existe isso. Ah, pastora, mas isso aí é radicalismo. Quando que você percebeu que Deus não é radical? Deus é radical. Claro que sim. Ou é luz ou trevas. Céu ou inferno. Bem ou mal. E assim sucessivamente. Então andávamos assim. E achávamos normal. Claro que sim. Qual o problema que tem de xingar? De contar piadas imorais? De escarnecer? De chocarrice? Qual o mal que há nisso? Pois é. A gente só sabe o mal quando a gente verdadeiramente se converte. Mas uma conversão genuína, sincera. É incrível. Como Deus muda dentro de nós, gente, é tremendo. Mas nós precisamos dar lugar, senão nada é feito. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, segundo o príncipe das potestades do ar, o Espírito, que Espírito é esse? É Satanás, são os demônios. Ele está por trás de tudo isso. Porque quando tudo isto acontece, ele é exaltado. Ele se fortalece na pessoa. Ele consegue atingir mais e mais a pessoa e enganar, cegar os olhos espirituais delas. É incrível como a salvação muda dentro de nós. Meu Deus, é tremendo demais. É tremendo demais. É tremendo. O Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, pois é, aqueles que estão contra Deus, aqueles que estão fazendo a vontade da carne, a vontade do diabo. É esse Espírito aqui que opera, como outrora operava na nossa vida. Operava como? Eu não estou lhe dizendo que o diabo estava dentro de você, mas ele assediava, ele lançava as setas e eram mais fáceis serem recebidas porque o tempo da ignorância. A gente não entendia, pensava que eram coisas normais, mas era a obra dele. E muita gente, né, chega um auge que o diabo habita nelas. E quando elas se convertem a Jesus Cristo, que elas vão para Jesus,
ele se manifesta e ele sai da pessoa pelo poder de Jesus Cristo, porque não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome que Satanás respeite, só o nome de Jesus. Este aí ele respeita. Só por este nome aí ele sai da pessoa. Com certeza. E se a pessoa der lugar a Jesus, ele nunca mais volta. Nunca mais. Pois é. Entre os quais todos nós também antes entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Meu Deus. Então, o estado do homem natural é de morte espiritual. Quando a pessoa faz a vontade da sua carne, que ela está longe de Deus, ela está morta espiritualmente, como nós também estávamos. Incrível a obra que Deus fez dentro de nós. Vou lhe dizer aqui, éramos para todos os momentos, em todos os momentos, glorificar a Deus por esta obra. Sempre que eu vou orar a Deus, ou que eu me comunico com Deus, eu digo a Ele, meu Deus, eu fico constrangida porque é muito amor. Como é que um Deus todo-poderoso, um Deus que não precisa de mim, de você para nada, Ele ouve nossas orações, Ele atende os nossos clamores, Ele desce até a nossa dimensão para responder. Meu Deus, é muito grande isto. Quantas pessoas com coração duro, de pedra, não conseguem entender, e muitas acham que fazem favor a Deus servindo a Ele. Não, ao contrário. Deus que faz um favor a mim e a você, imerecido, de ouvir as nossas orações, de nos salvar, nos libertar, nos ajudar, nos fortalecer nesse mundo. Nos desejos da nossa carne. Ou seja, aqui Paulo está falando qual era a nossa posição. Em qual posição estávamos antes de Jesus? Está escrito aqui no versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. A nossa posição era essa. Fazendo os desejos da nossa carne. Fazendo a vontade da carne, ele repete aqui, e dos pensamentos. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Entendeu? Então vivíamos assim. A gente pensava algo, o que é que tem isso? Não tem nada. Pare e pense, reflita algo. Só uma pergunta. Se voltasse o tempo, quantas decisões tomaríamos diferentes do que tomamos quando não éramos servos do Senhor Jesus? Quantas coisas das quais nos arrependemos? Quantas? Está entendendo? Porque fazíamos a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Andávamos nos desejos da nossa carne. Que nossa carne queria. O mundo acha normal. Eu estava pensando essa semana, digamos, uma jovem ou um jovem, digamos assim, até uma pessoa adulta ou de idade, seja quem for, mas se passar a noite fora, bebendo, curtindo, chegar em casa de manhã, né, ébrio ainda, e até aquelas coisas que acontecem depois que a pessoa bebe, né, que bota tudo para fora, que tem ressaca, essa coisa toda.
Todo mundo aplaude. Geralmente acha bonito, diz o que está vivendo a vida dele. Esse jovem, essa jovem está curtindo. Mas você já parou para pensar quando alguém vai para a vigília, que passa a noite na igreja, na presença de Deus, que chega em casa? Geralmente, quando a gente vem de uma vigília, a gente vem cheio de Deus, porque a gente decidiu renunciar aquela noite na cama para estar na presença de Deus. É lindo demais. Você já parou para pensar que até as pessoas de dentro da própria casa, elas criticam, reclamam, dizem tanta coisa. Meu Deus, em total ignorância, porque a maior dádiva que existe é alguém aos pés de Jesus Cristo. É alguém que serve a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Meu Deus, tudo isto aqui mostra o que? A depravação humana. A Bíblia diz aqui, fazendo a vontade da carne. Estávamos nesta posição, fazendo a vontade da carne. Imagine, fazendo a vontade da carne. Era esta posição que muitos aplaudiam, achavam bonito, mas quando a gente se converte a Jesus, meu Deus, que baque! Quantas pessoas ficam chateadas, ficam perplexas. Para quê? Você ficar na igreja, ser crente? Para que isso? Não precisa isso não. Deus não quer isso não. É mentira. Deus quer. Filho meu, dá-me o teu coração. A palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aqui a Bíblia diz, e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, aqueles que não fazem a vontade de Deus, que estão em pecados. Então, filhos da ira são essas pessoas que estão longe de Deus, estão contra Deus. E o que é ira? E o que é ira? É o julgamento de Deus. Por isso que fala filhos da ira, filhos do julgamento divino. Porque a pessoa está perdida, longe completamente de Deus, fazendo toda a vontade da carne. Então aqui é muito forte mesmo. Nós vemos aqui o estado em que estávamos. O estado em que estávamos. Mas sempre tem um mais. Quando estamos na lama, no atoleiro, quando estávamos, tem um mais. Este mais vem de Deus. Olha o que é. Diante desse caos terrível, Deus mostra o seu amor tremendo, extraordinário e incompreensível. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Meu Deus, você já parou para pensar? Estávamos assim e Ele nos amava. Meu Deus, que coisa tremenda, meu Deus. Realmente não dá para entender com a nossa mente humana. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então você veja aqui, diante dessa situação alarmante, terrível, Deus se apresentou a mim e a você.
Louvado seja Deus. Meu Deus, saiba de uma coisa, tudo passa, tudo vai passar, tudo passa, mas este Deus Todo-Poderoso é eterno. Nós não somos eternos, sabia? Nós temos a eternidade dada por Deus, mas Ele é eterno. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Nós estávamos nesse estado aqui, mortos em nossas ofensas, ofendendo a Deus frontalmente. Meu Deus, mas Ele chega ao momento que quando Ele toca em nós, é um momento assim, é aquele momento. Quantas vezes Ele falou conosco de várias maneiras e a gente não entendia, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele é riquíssimo em misericórdia e Ele nos alcançou. Perca tudo por causa desta salvação. Jamais permita que algo toque nessa salvação, tão grande salvação que está dentro de você. Seja o que for, seja dinheiro, poder, fama, seja o social, seja a família, seja a parentela, seja a amizade, seja o que for, jamais permita que corrompa essa salvação que está dentro de você, que vale mais do que tudo. Tudo. Tudo, vale mais do que tudo. Essa salvação. Olha o que foi que Ele fez, que a gente precisa se lembrar. Porque, às vezes, óbvio, temos um Deus que lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos sofrimentos e dores, aflições, necessidades, tudo. Óbvio que sim. Óbvio que fazemos tudo isso. Mas Ele diz aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos que entender a obra que foi feita dentro de nós, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Meu Deus, a graça de Deus, nunca se esqueça, ela perdoa o pecador da maior de todas as condenações. É essa graça, esse favor imerecido de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu Deus, nós temos parte com a Trindade excelsa, você entende isto? Nós não estamos nesse mundo aqui soltos, jogados, não. Há um vínculo eterno entre nós e Deus. Nós temos que saber que não é só isso aqui que estamos vivendo, que é a vida, não. A nossa verdadeira vida, vida com abundância, plena, absoluta, é quando sairmos daqui, na presença de Deus, claro, óbvio, com aliança eterna com Ele. Tremendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos parte com Deus. Nós temos vida, a vida de Deus está dentro de nós. E nós estamos em Deus. Nós somos participantes de Deus. Meu Deus, é muito forte isso. No mundo tereis aflição. Claro que sim, vamos ter mesmo. É duro, é. Quem quer ter aflição?
mas é bíblico. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu e ele está dentro de nós para nos fortalecer, para que a gente continue a jornada na presença dele, recebendo cada dia mais a força dele para vivermos. Louvado seja Deus, para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, para que sua graça fosse manifestada para todo sempre. Você sabe, a graça de Deus estará conosco por toda a eternidade toda. A presença de Deus, a vida de Deus em nós. Se lembra quando Paulo de Tarso, ele estava com espinho na carne e ele orou 3 vezes. Foi que Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus quis dizer a Paulo? Paulo, a minha presença te basta. É como se Deus dissesse: olha, tudo isso vai passar, Paulo. Eu estou contigo por toda a eternidade toda. A graça, você sabe o que é a graça? Trocando em miúdos, é a presença de Deus. Esse favor imerecido de Ele habitar em mim e você, na pessoa do Espírito Santo. Essa salvação é o melhor que nós temos. É o melhor. Essa salvação é tudo. Sem ela, o homem não é nada. Ele pode até ter tudo, mas ele não tem nada. Mas quando você tem essa salvação, você pode até não ter nada, mas você tem tudo. Você é rico, riquíssimo eternamente. Louvado seja o nome de Jesus. Ai, louvado seja Deus para sempre. A Bíblia diz aqui, agora entra a parte forte dessa parte que nós estamos estudando, do capítulo 2 aos Efésios. Vem uma parte agora forte, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou ler de novo, para cimentar dentro de nós. É forte. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta graça nos alcança através da fé. Mas não é qualquer fé. É a fé genuína em Jesus Cristo. Você está entendendo? Porque você sabe que muita gente tem fé em muita coisa. Mas é a fé em Cristo, é a fé em Cristo, a fé verdadeira em Cristo, que nós é por esta fé que somos salvos. Somente. Não adianta, a pessoa pode ter fé, seja no que for. Não há salvação. Mas quando a pessoa tem a fé genuína em Cristo, reconhece que, quando a pessoa sabe que ela precisa de um Salvador, e olha Jesus, diz: Jesus é o meu Salvador. Eu creio que Ele é o meu Salvador. Eu creio que eu só posso ser salva através de Jesus. Aí a pessoa recebe a salvação por esta fé. Agora entenda essa fé. Olha só o que a Bíblia diz. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois é, essa graça e essa fé não vem de nós. Mas não é nós que temos que ter fé? Sim,
Mas esta fé também vem de Deus. É Deus que trabalha dentro de nós para termos essa fé. Como foi que você se converteu a Jesus? Você acha que por você mesmo que você foi? Porque você... Não, eu fui por mim mesmo, humanamente falando, eu fui pela minha humanidade mesmo, eu fui. Não, não foi nada disso. Você foi a Jesus pelo Espírito Santo, pela fé. Foi através do Espírito de Deus que você chegou a Jesus. E através de Jesus você chegou a Deus e obteve o quê? A salvação eterna. Óbvio que quando o Espírito Santo começa a trabalhar dentro do homem, a falar, vai depender da pessoa dar lugar ou não, vai depender do coração da pessoa, quebrantado e contrito, ou então coração duro, rebelde, obstinado. Então, quando a pessoa tem aquele coração quebrantado, ela vai começar a ser tocada por aquela palavra, ela vai entender que ali é a verdade. Que todos pecaram e que destituídos estão da glória de Deus. E que só através de Jesus podemos ter a salvação eterna. Somente. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Dom? O que é dom? É uma dádiva. É um presente de Deus. Louvado seja Deus. Então, essa graça, essa salvação e esta fé, tudo isto é presente de Deus dentro de nós. É Ele que faz essa obra. Porque a Bíblia diz o quê? Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado seja Deus. É Ele que escolhe. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Ele nos escolheu desde sempre, desde a eternidade, para que pudéssemos ter tão grande salvação, somente operada por Ele, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele começa a fazer essa obra dentro de nós, é um reboliço que ele faz. É algo tremendo, é inexplicável, humanamente falando. Que as pessoas que estão na carne, elas não entendem. Meu Deus, elas estão indo de mal a pior. Não tem salvação fora de Jesus. Não há vida fora de Deus, não há. A verdade é esta. Não adianta a pessoa, mas eu faço 2 esmola, faço caridade, faço isso, faço aquilo. Meu Deus, já pensou se tudo isso salvasse? Para que Jesus ia na cruz? Aquele escândalo da cruz seria em vão. Então, óbvio, nós devemos fazer tudo isto. Devemos fazer o bem sempre, sem olhar a quem. Porque somos salvos. Não para obter alguma graça de Deus, a graça da salvação. Isso aí é um grande engodo do adversário. Porque ele tenta prender as pessoas assim. Não, mas eu faço bem, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço essa obra. Pois é, mas isso aí leva alguém a ser salvo? Onde é que na Bíblia tem escrito isso? Aonde existe isso na Bíblia? Não existe isto. Isto aí é criação. As pessoas criaram isso, essa mentira. A pessoa só é salva, está dizendo aqui, porque pela graça sois salvos. Pela graça de Deus. Por meio da fé. Somente. E isso não vem de vós. Não vem de mim, de você, porque somos bonzinhos. Não, por favor. É dom de Deus. Tudo partiu dele para mim e para você. Se lembra quando Jesus estava na cruz, que aquelas pessoas estavam ali em alvoroço, dizendo, crucificam, crucificam.
pessoas que estavam dizendo, desça da cruz, tal, tantas ofensas a Jesus. Foi o que Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, tudo parte de Deus para o homem, gente, é tremendo isso. É tremendo, tremendo, tremendo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Oh, glória a Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é a maior expressão do amor de Deus pelo homem, sabia? Então ele diz aqui, meu Deus, não vem de vós, primeiro lugar no versículo 8. E agora eu louvo a Deus, porque Deus não deixa nada em aberto na Bíblia, tudo ele deixa perfeito. Não vem das obras, tá vendo? Não vem das obras. Eu conheci uma pessoa que ela morreu com quase 100 anos. Ela era uma pessoa direita, honesta, era uma pessoa de bom caráter e tudo. E essa pessoa tinha todas as qualidades morais que alguém precisa ter para viver nesse mundo aqui. Mas ela nunca quis a salvação. Ela sempre, até o último segundo de vida, ela rejeitou a salvação eterna. Você está entendendo? Então, essa pessoa, se fosse pelas obras, ela seria salva, claro que sim. Mas ela mesma não quis. Ela não quis. Ela teve direito de escolher. Como Jesus fala o quê? Eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e da maldição. Então, nós é que vamos escolher o caminho que queremos seguir. Então, não vem das obras. Então, é bom que a gente sempre saiba disso. Não vem das obras. Você pode ver alguém que fez obras miraculosas. Já pensou se viesse das obras? Esses homens milionários, os homens mais milionários do mundo, que não estão no Brasil, quer dizer, tem alguns que já foram, mas não estão no topo. Os mais milionários, bilionários, trilionários do mundo, o que esses homens fazem? Você já procurou saber? Eles dão muitos bilhões de dólares para obras, para ciência, para hospitais, para educação. Eles dão. Mas já pensou se fosse pelas obras? Quem ganharia para esses homens? Ninguém, porque eles são muito ricos. Eles dão muito. Já pensou se fosse pelas obras? Não é. Não vem das obras. Então vamos ter isso em mente. Você tem alguém que você conhece, que é uma pessoa maravilhosa, que você tem certeza que ela vai ser salva? Amém. Pregue o evangelho para ela, porque ela já tem requisitos bons, mas falta o principal, que é Jesus Cristo. Ela aceitando Jesus como Salvador e Senhor, pois ela está salva eternamente. Então não basta você dizer, não, mas é porque aquela pessoa é muito boa de coração, aquela pessoa olha, faz muitas obras, dá muita esmola, faz caridade para tanta gente. Então aquela pessoa ali eu estou livre de pregar para ela porque ela já está salva. Não, nós temos que pregar, porque uma pessoa dessa pode ser que ela seja quebrantada de coração para Deus. E só falta você pregar. Porque o que adianta ela ganhar tudo e perder a salvação, perder a alma? Para que ninguém se glorie. Já pensou? Se fosse pelas obras, quanta gente ia se gloriar? Não, porque eu sou melhor. Não, porque eu fiz aquilo. Eu sou espetacular. Tá vendo? Deus, ele nivela todos nós. Ele não faz acepção de pessoas. Pode ser raça, cultura, pode ser o que for, pode ser
pessoas que são cultas, outras que não são. Deus, ele não tem ninguém melhor do que ninguém. Para ele, nós somos iguais. A única diferença está em nós. O que vamos fazer, o que vamos responder a Deus diante de tão grande salvação, de tão grande amor. O que vamos responder? Eu quero, meu Deus, eu quero essa salvação, ou o que muitos dizem que não querem. Mas cabe a nós continuar orando, 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 porque tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu encontrei esse versículo falando outras palavras, claro, no livro de Provérbios. É verdade. Vai, até furar aquela pedra, aquela rocha, ela vai conseguir se desvanecer pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Martelo. Cada vez que você fala a palavra de Deus para alguém, é uma martelada no coração de pedra. É outra martelada. Cada vez que você envia um louvor, é outra martelada. Cada vez que você diz, você conta as obras de Deus, outra martelada, até o dia que a pessoa já está totalmente quebrantada. E ela disse: olha, eu quero Jesus. Eu quero tão grande salvação. E para encerrar, a Bíblia diz: porque somos feitura sua. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Meu Deus, quem é da área de saúde, meu Deus, ao meu ver assim, deveriam ser as pessoas mais que ficassem assim impactadas pela obra de Deus. Eu falo no sentido de porque as pessoas que são da área de saúde, que estudam anatomia, que estudam o corpo humano, médicos, enfermeiros, etc. Eles, meu Deus, eles conhecem o poder de Deus ali, está na mão deles, os órgãos, as células das pessoas, meu Deus, o sangue correndo nas veias, gente, é profundidade. Deus, ele é perfeito. Somos feitura sua. Ele nos fez, meu Deus. Tudo trabalha certinho. Meu Deus, é tremendo o que Deus faz. É perfeito o organismo. É lindo demais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nunca se esqueça, você é feitura de Deus. Você tem valor para Deus. Pode ser que muitos não lhe deem valor. Amém. É normal. Nesse mundo aqui, muitas vezes somos... a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então, às vezes, nesse mundo nós não somos nada. Não temos nada. Mas Deus, o Todo-Poderoso, lhe dá valor. Porque você é feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tá vendo? Nós somos salvos para praticar as boas obras. Olha, porque quando somos salvos, óbvio, temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele vai nos guiando, nos direcionando, nos ajudando, falando conosco, conversando conosco. Por isso que sempre converse com o Espírito Santo, sempre converse. Você não quer receber um amigo em sua casa e largar ele no canto, ele vai embora. Já parou para pensar? Você não recebeu o Espírito Santo dentro da sua casa? Você não é templo dele. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Já pensou? Ele é uma pessoa. Você vai desprezar ele ou vai ter intimidade com ele? Pois é, converse com ele todos os momentos. Fale com ele tudo. Conversas, amenidades. Você não disse que vai resenhar com alguém? Faça isso com o Espírito Santo. Converse com ele. Você pode dizer assim, mas eu tenho vergonha porque eu vou ficar sozinha falando. Não, você nunca está só, você está com ele.
Converse com ele, converse, você vai ver como ele vai conversar com você, você vai sentir fortemente a presença dele, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus, ele preparou as boas obras já para nós andarmos nelas, não errarmos o caminho. Antes andávamos segundo a nossa carne, hoje andamos como? Nas boas obras. Fazendo boas obras, nas boas obras, operando boas obras, porque somos salvos, porque não andamos mais na carne, não ofendemos mais a Deus. Não, conforme ele diz aqui no versículo 1, não estamos mais debaixo de pecados, estamos debaixo da graça de Deus. Louvado seja Deus. Porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. A Bíblia diz o quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, debaixo da mão potentíssima de Deus, debaixo de tão preciosa, perfeita e eterna salvação. É esta palavra que o Espírito Santo, o Espírito da verdade tem para você, para te fortalecer, para que cada dia, cada momento, você exalte, enalteça o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tão grande salvação, operada dentro de você eternamente. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.